Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os ímãs e o campo magnético. Os ímãs são materiais que apresentam uma propriedade de atrair outros tipos de materiais. Esse fenômeno, o fenômeno do magnetismo, começou a ser observado na Grécia Antiga, na região da Magnésia. Tales de Mileto, por volta do século VI a.C., foi o primeiro a tentar desvendar esses fenômenos relacionados com o magnetismo. As primeiras explicações para as estranhas propriedades da pedra magnética remontam aos gregos, que as atribuíam a uma influência não material e etérea. O mesmo tipo de explicação era dado para a atração entre o âmbar e os corpos leves. Tales de Mileto, século VI a.C., foi o primeiro a chamar a atenção para uma analogia entre magnetismo, eletricidade e gravidade. O ímã, o que ele produz no espaço ao seu redor, é uma região de influência magnética chamada de campo magnético. Então agora a gente vai dar uma olhada quais são as principais propriedades do campo magnético produzido por um ímã. E o que a gente pode ver nessa figura que nós temos aqui é uma representação do campo magnético produzido por um ímã. Esse campo magnético ele sempre será representado a partir de linhas fechadas, linhas que partem de uma extremidade do ímã e que entram na outra. Por convenção, a extremidade das quais saem essas linhas de campo magnético, essa extremidade é chamada de polo norte magnético do ímã. A extremidade na qual essas linhas entram é chamada de polo sul magnético do ímã. Essa configuração das linhas do campo magnético produzidas por um ímã, elas podem ser facilmente visualizadas na prática. Na verdade, o que acontece é que essas linhas, elas se mostram materialmente, esse campo magnético ele realmente se apresenta, essa influência magnética pode ser visualizada. Para que você faça, então, essa visualização do campo magnético gerado por um ímã, você vai precisar de limalha de ferro, que são resíduos de ferro obtidos a partir de usinagem. Em oficinas, isso pode ser facilmente encontrado. Você também vai precisar de um ímã na forma de barra. Um ímã em barra também é uma coisa que pode ser facilmente encontrada, e de um pedaço de cartolina, para que não aconteça o contato direto entre as limalhas de ferro e o ímã, porque senão você vai acabar perdendo uma grande quantidade dessa limalha, e também é difícil depois de conseguir separar ela, limpar o ímã direitinho. Então, para você fazer essa representação, o que você vai fazer é colocar o seu pedaço de cartolina em cima do ímã, de tal forma que as limalhas de ferro não entrem em contato com ele, e depois, então, basta salpicar a limalha de ferro sobre a cartolina e observar como é que essas limalhas, então, elas vão se configurar, como é que elas vão se ajeitar, mostrando a configuração do campo magnético produzido por esse ímã em barra. Então, o que a gente faz é colocar a limalha de ferro sobre a cartolina. Então, no momento em que você coloca essa limalha, você vai observar que ela vai adquirindo uma certa configuração, mostrando as linhas de campo magnético produzidos por esse ímã. Tá? Não fica uma coisa exatamente perfeita aquelas linhas, mas vocês podem ver que à medida que a gente vai colocando essa limalha, então elas vão se organizando dessa forma. E para que essa configuração fique um pouquinho melhor, aí você precisa dar umas batidinhas em volta dessa cartolina, e tal que você vai observando então que elas vão adquirindo essa configuração. É interessante observar então aqui a forma das linhas representadas então pela limalha de ferro. E elas também encontram uma configuração preferencial, elas se localizam em maior concentração nas extremidades do ímã. Essas extremidades do ímã, daqui a pouco a gente vai ver, elas recebem o nome de polos magnéticos. São as regiões do ímã onde a intensidade do campo magnético é maior. Então, uma atração magnética nessa região, ela fica bastante representada, visualizada por essa concentração maior aqui que nós temos, então, das limalhas de ferro nessas extremidades. Uma outra forma de se representar, de se conseguir visualizar o campo magnético produzido por um ímã, é utilizando o mesmo ímã e a mesma limalha de ferro, só que agora a gente vai fazer de um jeito diferente, com essa limalha colocada dentro do recipiente. Tá? Então é muito fácil, é só você aproximar o ímã com relação às limalhas e você observa que elas lentamente vão se organizando e vão sendo atraídas pelo ímã. Então, no momento em que elas são realmente atraídas, a gente pode observar que elas acabam formando algumas linhas, né? Elas formam essas linhas que dá a impressão de que essas linhas estão saindo com relação ao ímã, né? Se a gente elevar um pouco mais isso, a gente vai ver de uma forma mais clara, realmente que
Ó, à medida que eu vou abaixando aqui o ímã, inclusive essa limalha ela vai subindo, mostrando a representação clara dessas linhas, como se elas estivessem saindo a partir do ímã. Então é uma outra forma bastante visual de se mostrar o campo magnético produzido por um ímã e uma coisa também bastante simples de ser feita. Então agora a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dos polos magnéticos. Então, como a gente já viu, os polos magnéticos eles são as regiões do ímã que apresentam uma maior intensidade do campo magnético. Essa maior intensidade pode ser representada a partir de uma maior concentração de linhas de campo magnético em torno dessas extremidades de um ímã. Então, por convenção, esses polos magnéticos eles foram chamados de polo magnético norte e sul, como a gente pode ver na figura que nós temos aí na sequência. Os polos do ímã eles recebem esses nomes de norte e sul devido a uma propriedade que esses ímãs apresentam no momento em que eles podem ser colocados para girar livremente sob a ação do campo magnético terrestre. Essa propriedade é utilizada na construção das bússolas. Uma bússola nada mais é do que uma agulha imantada, ou seja, uma agulha que apresenta então uma propriedade magnética, ela se comporta como um ímã. No momento que uma agulha como essas é posta para girar livremente sobre a ação do campo magnético terrestre, ela vai acabar então se orientando na direção norte-sul do campo magnético terrestre, naquela região específica. Essa propriedade foi utilizada pelos antigos navegadores que precisavam então se orientar e eles utilizavam isso então para se orientar com relação ao campo magnético terrestre. As primeiras bússolas foram construídas de tal forma que essas agulhas imantadas elas podiam girar suspensas por um fio leve, por exemplo, ou em bacias com água. Então é devido a essa propriedade que os polos de um ímã eles recebem os nomes de norte e sul. Se você tem um ímã que pode girar livremente, ele vai se orientar na direção norte-sul da Terra. Então a extremidade do ímã que aponta sempre para o norte geográfico da Terra recebe o nome de polo norte magnético. A outra extremidade que fica virada sempre para o polo sul geográfico vai acabar então recebendo o nome de sul do ímã, então é por isso os nomes norte e sul para os polos de um ímã. São as extremidades que ficam viradas sempre para o norte ou para o sul da Terra. Essa convenção então dos polos norte e sul do ímã se deve à interação entre polos magnéticos. Se você puder dispor de dois ímãs em formato de barra, existe uma experiência muito simples então para você visualizar como é que acontece a interação entre polos magnéticos. Você pode pegar dois ímãs e tentar aproximá-los de duas maneiras diferentes. Vai ter uma forma em que você vai aproximar as extremidades dos ímãs e eles vão se atrair mutuamente. Se você virar um dos ímãs, você percebe que fazendo essa aproximação, eles vão se repelir. A conclusão a que se chega é que polos magnéticos de nomes iguais se repelem mutuamente e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Portanto, se você pegar dois ímãs em forma de barra e tentar aproximar os seus polos norte com norte, eles vão se repelir. A mesma coisa vai acontecer se você tentar aproximar os polos sul com sul. Também vai acontecer uma repulsão mútua. No momento em que você pegar esses dois ímãs e tentar aproximá-los com polos de nomes diferentes, norte com sul, o que vai acontecer é uma atração entre eles. Então é devido a essa propriedade da atração entre polos magnéticos de nomes diferentes, é que as bússolas funcionam. Devido ao fato de que a Terra, ela também apresenta os seus polos magnéticos norte e sul. No momento, então, que você dispõe de uma bússola, que nada mais é do que um ímã que pode girar livremente em torno de um certo eixo, ele vai adquirir, então, a configuração de certa forma que o seu polo norte magnético vai ser atraído pelo polo sul magnético da Terra. Então, devido à convenção de chamar a extremidade do ímã, que virada para o norte geográfico, então vai ser o norte da bússola, então chega-se à conclusão de que o norte geográfico da Terra é um sul magnético, porque está atraindo o sul magnético da bússola. A outra extremidade da bússola, que é o seu sul magnético, vai então ser atraída pelo norte magnético da Terra, que na verdade é o sul geográfico devido então a essa convenção. Então agora a gente vai ver uma demonstração de como funciona uma bússola na prática. Uma bússola, ela consiste nada mais do que uma agulha imantada que pode girar livremente em torno de um certo eixo. Então a orientação dessa agulha sempre vai dar a direção do campo magnético terrestre no local onde ela se encontra. A extremidade pintada de vermelho da bússola geralmente aponta para o norte e a extremidade pintada de branco aponta para o sul.
Então, se você mudar a posição da sua bússola aqui, você percebe que aquela agulha imantada, na verdade, ela mantém sempre a mesma configuração, indicando então qual é a direção norte-sul do campo magnético terrestre nessa região. Se você pegar um ímã, por exemplo, que é um outro instrumento que apresenta um campo magnético, e colocar nas proximidades dessa bússola, você observa que o ímã vai acabar, então, produzindo uma mudança nessa orientação. Então, aí a bússola, no caso, ela estará sendo o seu polo norte atraído pelo polo sul do ímã. Se a gente inverter aqui a direção do nosso ímã, a gente observa que a outra extremidade do ímã, da bússola, acaba adquirindo essa configuração, então. Então, isso daqui é um exemplo de uma interação entre ímãs, porque no caso a agulha imantada nada mais é do que um ímã, ela se comporta então como um ímã. Se você colocar um outro ímã nessa região, ela vai acontecer então que ela gera uma mudança na orientação da bússola devido ao campo magnético produzido por esse ímã. Agora a gente vai dar uma olhada no depoimento de um escoteiro a respeito da importância da utilização da bússola em acampamentos de escoteiros e também em algumas atividades nas quais ela pode ser utilizada. A bússola é um instrumento bastante antigo, foi criado há vários séculos e se baseia no polo norte magnético. É um instrumento bastante simples, quando a agulha aponta sempre para o norte, e até hoje ele é bastante útil. Mesmo os equipamentos mais modernos ainda se baseiam no princípio da bússola. E nos acampamentos escoteiros ele é bastante utilizado em atividades de orientação. Quando a gente está na cidade é muito fácil se orientar através de ruas, monumentos históricos, dos prédios. Mas quando a gente está no campo, fica bastante complicado porque não tem um referencial para eu saber para que lado fica determinada coisa. Se eu quero ir até um morro, até uma cachoeira, é complicado com um mapa na mão e no meio das árvores saber como orientar aquele mapa. E com o uso da bússola, eu tenho como colocar o norte do mapa junto com o norte magnético e poder me orientar. Além disso, a gente tem como dar orientações bastante simples. Ao invés de eu descrever todo um percurso, siga por tantos metros para um lado, passe pelo meio de tal e tal ponto, simplesmente dando o azimute, ou seja, a referência em graus a partir do norte, é possível que eu me desloque de um ponto ao outro sem muitas dificuldades. Para ir de um ponto X ao ponto Y, eu sabendo que a distância é 500 metros a 280 graus em relação ao norte, fica bastante fácil fazer esse deslocamento utilizando a bússola. Uma das atividades mais corriqueiras que a gente faz utilizando a bússola é justamente o percurso através desses pontos, onde são determinados os azimutes, e então os jovens vão acompanhando, se deslocando de um ponto ao outro, até chegar no destino final. Ou uma outra atividade que é bastante interessante, que é o contrário, que a partir do uso da bússola e contando distâncias normalmente em passos, eu tenho como fazer um levantamento de um mapa simples. Eu quero desenhar um mapa de uma estrada no interior, alguma coisa assim. Com o uso da bússola e contando os meus passos, que são coisas bastante acessíveis, eu tenho como perfeitamente fazer um mapa desse percurso. Agora a gente vai dar uma olhada no campo magnético terrestre. As bússolas, elas são instrumentos magnéticos que funcionam devido ao fato de que a Terra possui o seu próprio campo magnético. E o campo magnético terrestre tem o seguinte comportamento. A figura nos mostra que a Terra, magneticamente, se comporta como um grande ímã. Esse grande ímã, ele tem o seu eixo desalinhado com o eixo de rotação da Terra. E esse ímã, ele também apresenta a seguinte propriedade. O seu polo norte magnético coincide com o polo sul geográfico da Terra, porque as linhas de campo magnético da Terra saem desse polo, do seu polo sul geográfico. E essas linhas de campo magnético, elas penetram no polo norte geográfico, que então acaba se comportando como um polo sul magnético. Então é importante lembrar que as posições dos polos geográficos e magnéticos da Terra são trocadas, ou seja, o polo norte geográfico se comporta como um polo sul magnético e o polo sul geográfico se comporta como um polo norte magnético. E nessa próxima figura, o que nós temos são as posições de bússolas colocadas em relação ao campo magnético terrestre. Elas sempre se alinham, elas sempre ficam alinhadas com a direção da linha de campo magnético da Terra naquele local onde elas foram colocadas. A origem do campo magnético terrestre ainda não é completamente compreendida, mas aceita-se atualmente de que esse campo magnético é gerado
pelo movimento dos fluidos que existem no interior da Terra. A Terra ela apresenta um núcleo de ferro que ele pode girar devido ao movimento de inércia, o movimento de rotação da Terra, faz com que esse núcleo de ferro tenha um movimento defasado em relação à Terra, e isso poderia produzir o campo magnético terrestre que a gente observa atualmente. E uma outra propriedade muito importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Essa propriedade diz que os polos magnéticos de um ímã não podem ser separados, ou seja, não existem monopolos magnéticos. Não é possível se encontrar na natureza um ímã com apenas um polo norte ou com apenas um polo sul. Como vocês podem ver aqui nessa figura, nós temos um ímã com os seus dois polos, norte e sul. Se for feita uma divisão no meio desse ímã, aquelas duas metades que vão acabar resultando, elas também continuam com polos norte e sul magnéticos. Se esse ímã for infinitamente dividido ao meio, ele sempre apresentará polos norte e sul, ou seja, não é possível se obter um ímã com apenas um polo magnético, ou norte ou sul. A propriedade da inseparabilidade magnética dos ímãs, ela se deve devido às propriedades magnéticas dos átomos. Todo átomo, ele apresenta propriedades magnéticas. Os elétrons girando em torno do núcleo geram uma propriedade que é chamada momento magnético. Então, devido a esse momento magnético, cada ímã, aliás, cada átomo se comporta individualmente como se fosse um ímã. É por isso que se você dividir infinitamente um ímã, ele nunca vai apresentar apenas um polo norte. Você pode ficar com apenas um átomo e esse átomo apresentará propriedades magnéticas, tendo um polo norte e um polo sul magnético. E o que a gente vai ver agora são os tipos de magnetismo. Devido às suas propriedades magnéticas, os materiais podem ser classificados como ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Os materiais ferromagnéticos atraídos fortemente por ímãs de ferro, níquel e cobalto. E esses materiais ferromagnéticos, eles tornam-se ímãs sob ação de campo magnético externo. Os materiais ferromagnéticos, eles perdem essa propriedade a partir de uma temperatura que é o ponto Curie. Esse nome é em homenagem ao físico francês Pierre Curie, que fez as primeiras observações relacionadas a essa temperatura. Então, o ponto Curie é uma coisa que depende de cada material ferromagnético. A partir dessa temperatura, se os corpos forem muito aquecidos, eles acabam perdendo essa propriedade. Por exemplo, o ponto Curie para a magnetita é 585 graus Celsius. Então, a magnetita, que são os ímãs naturais encontrados em minérios, eles, a partir dessa temperatura de 585 graus Celsius, eles acabam perdendo a propriedade do ferromagnetismo. Isso se deve ao fato de que o magnetismo externo de um material ferromagnético depende do alinhamento dos seus átomos, ou seja, dos seus ímãs elementares. Como nós já vimos, os átomos de um material magnético, eles apresentam a propriedade de se comportarem como pequenos ímãs. Então, o que acontece para que um material seja magnético externamente é que ele deve apresentar os seus átomos, os seus momentos magnéticos, todos eles alinhados. No momento em que você aquece demais um material como esse, acaba acontecendo que esses ímãs elementares, eles perdem o seu alinhamento. Então, eles ficando desalinhados, o campo magnético externo produzido por esses materiais acaba ficando enfraquecido. E no momento, então, que eles perdem esse alinhamento, eles deixam de ser materiais ferromagnéticos e passam a ser paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos, eles apresentam a propriedade de ser fracamente atraídos por ímãs. Exemplos de materiais paramagnéticos são o paládio, a platina, o sódio e o potássio. E um outro tipo de material magnético presente também na natureza são os materiais diamagnéticos. Esses materiais, eles apresentam a propriedade de ser fracamente repelidos por qualquer polo de um ímã. Essa propriedade está presente principalmente na prata e no bismuto, mas toda a matéria apresenta fracamente o diamagnetismo, ou seja, todos os materiais são fracamente repelidos por polos de ímãs. E o que nós temos aqui é uma foto de um material que é conhecido como um diamagnético perfeito, que são os supercondutores. O que aparece aqui é na base um material supercondutor. Ele é um material que está altamente resfriado, está a uma temperatura muito baixa e nele também está circulando uma corrente elétrica. Pelo fato dele ser um material supercondutor, ele apresenta uma resistência elétrica muito baixa e a temperatura também é muito baixa para que diminua ainda mais a sua resistência.
Então o que acontece é que esse material se comporta como um diamagnético perfeito, ou seja, ele é repelido por qualquer ímã. E o que aparece ali levitando sobre esse material supercondutor é justamente um pequeno ímã. Devido a essa repulsão que existe entre os dois, ele levita então, gerando essa imagem aí bastante curiosa. E agora a gente vai ver um pouquinho mais a respeito desse cientista bastante importante para o magnetismo, que foi o francês Pierre Curie. Consta que Pierre Curie não foi um aluno muito aplicado em seus primeiros estudos. Isso não impediu, porém, de alcançar a universidade, nem de se tornar, com menos de 20 anos, professor assistente no Laboratório de Física da Universidade Sorbonne, em Paris. Curie verificou existir uma temperatura acima da qual as propriedades magnéticas de um material desaparecem. Tal temperatura é conhecida como ponto Curie. E além dos ímãs naturais, como a magnetita, existem também os ímãs artificiais. Os ímãs artificiais são os que nós encontramos em maior quantidade no nosso dia a dia. E esses ímãs eles podem ser produzidos de diversas maneiras. Eles podem ser produzidos, por exemplo, a partir do ferro, sendo colocado sob a ação de um campo magnético externo bastante intenso. Para que esse material tenha um magnetismo aí, uma durabilidade bastante boa, o que se faz é elevar bastante a sua temperatura para que os seus átomos possam ficar sob a ação desse campo magnético externo, gerando então o seu alinhamento. Após o resfriamento, o que acontece é que os seus átomos eles ficam alinhados, os seus ímãs elementares eles ficam alinhados na direção do campo magnético externo, fazendo então com que esse material produza o seu próprio campo magnético, comportando-se então como um ímã. Acredita-se que essa foi a maneira como os minérios de ferro, como por exemplo a magnetita, ficaram magnetizados. A magnetita ela é uma rocha vulcânica, ou seja, ela é originária de magma terrestre, erupções vulcânicas. Então esse material, quando ainda não havia se solidificado, quando ele ainda estava na forma líquida, devido à ação do campo magnético terrestre, os seus átomos, ou seja, os seus ímãs elementares se alinharam, produzindo então esse campo magnético, esse efeito magnético nessas rochas, que acabaram então se comportando como ímãs naturais. Outra forma de se produzir um ímã artificial é a partir da relação que existe entre corrente elétrica e campo magnético. Enrolando-se um fio na forma espiral, em torno de algum núcleo de ferro, por exemplo, vai se obter o que se conhece como um eletroímã, que é um ímã temporário. Ele só funciona como ímã no momento em que a corrente elétrica está circulando através daquele fio. Vamos agora para as nossas dicas de estudo. Existem várias experiências muito simples de ser realizadas e também bastante interessantes relacionadas com fenômenos magnéticos. Uma delas você pode fazer obtendo então os seguintes materiais. Você vai precisar de uma fita cassete, acetona, algodão, você também vai precisar de um recipiente, pode ser uma garrafa de refrigerante descartável de 2 litros, água e açúcar. Você vai precisar de um ímã também. Então o que você vai fazer é fazer uma solução de água com açúcar, aproximadamente 25 colheres de açúcar para 2 litros de água. Então com esse ímã você vai observar a configuração do campo magnético formado dentro dessa solução, no momento em que você colocar partículas magnéticas que foram retiradas da fita com o algodão e a acetona. Então o que você vai fazer é desenrolar uma fita como essas, e no seu lado opaco você vai passar de leve um algodão com acetona e vai retirando o material magnético que aquela fita possui. Você vai recolhendo esse material e depois que ele for retirado, são pequenas partículas pretas magnéticas, e você as coloca então em suspensão nessa solução de água com açúcar. No momento que você aproximar o ímã pelo lado de fora desse recipiente, dessa garrafa, você vai observar que aqueles materiais magnéticos eles vão adquirir a configuração do campo magnético produzido pelo ímã. Então vai ficar uma coisa bem interessante, um visual bem legal. Você vai observar aquelas linhas de campo magnético, todas elas se configurando dentro dessa solução. Na aula de hoje estudamos ímãs e campo magnético. Os ímãs, que são materiais que apresentam a propriedade de gerar no espaço ao seu redor um campo magnético. Vimos os tipos de magnetismo. Com relação às suas propriedades magnéticas,
Os materiais podem ser classificados de acordo com os diferentes tipos de magnetismo, que é o ferromagnetismo, o paramagnetismo e o diamagnetismo. Conceituamos o ponto Curie. O ponto Curie, que é a temperatura a partir da qual os materiais ferromagnéticos perdem essa propriedade, tornando-se então paramagnéticos. E aprendemos sobre os ímãs artificiais. Os ímãs artificiais que se encontram mais presentes no nosso dia a dia e podem ser produzidos a partir do magnetismo de materiais magnéticos ou a partir da relação que existe entre campo magnético e corrente elétrica. Bons estudos!